Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Aprendizado Ativo. Essa iniciativa que traz informação de educação para a segurança do trabalho. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso podcast o Léo Dicker. Grande amigo Léo Dicker, que é conselheiro da empresa XR Lab Tecnologia. Léo tem graduação em arquitetura, pós em gestão estratégica e mestrado, né, Léo, na área de gestão empresarial. Perfeito. O Léo trabalha na área de tecnologia há 35 anos, é a maior parte desse tempo desenvolvendo software. Perfeito. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, falar de um tema sempre importante, né? Educação, segurança, é coisa que a gente gosta, então obrigado por ter convidado. Muito bom, Léo, excelente. Então a pauta de hoje é falarmos sobre tecnologia aplicada à educação de segurança do trabalho. Nós estávamos conversando há pouco sobre a necessidade que a área industrial, né, que é onde tem mais risco, né, Léo? Perfeito. Tem de trabalhar a educação para a segurança do trabalho. Tem muitos desafios para essa educação e segurança. Você poderia dizer, Léo, para nós, qual a sua visão disso? Quais são os principais desafios para trazer informação de qualidade para as pessoas hoje em dia? Legal. De um modo geral, né, Emerson, a gente está passando por um momento assim complexo, né? As gerações mais novas, né, brigando por muita atenção. Então, celular, computador, né, especialmente celular, né, as telas pequenas hoje tomam muito tempo, né? Tomam o tempo das nossas crianças, tomam o tempo dos adolescentes. E uma coisa que a gente vem falando também há muito tempo é a educação do jeito que a gente conhece, ela vem sendo perpetuada ou retransmitida desse mesmo jeito há muitos anos, né? A gente tem conversado sobre isso, bastante crítico desse modelo, porque é aquele modelo centralizado em que tem um professor, de um modo geral, tá? Não vou casa na educação de segurança e coisas em geral que a gente tem feito, a gente roda bastante empresa em várias indústrias, né? Que a gente roda aí, a gente vê isso muito. Um modelo tradicional de ensino. Você tem uma pessoa ensinando lá na frente, o resto acompanhando um modelo didático que a gente acha que está relativamente ultrapassado. Então, o desafio principal é como convencer, especialmente a geração mais nova, e isso também é um desafio da indústria, está cada vez mais difícil contratar gente mais nova, né? O pessoal não quer trabalhar muito na indústria, na área, em área de risco. Então, a gente tem que ir exatamente pensando nessas coisas. Como é que a gente faz um tipo de educação que, primeiro, seja mais atrativo, pensando especialmente em maior absorção. Porque não adianta nada a gente treinar se não há absorção, se não há o conhecimento. Então, aí a gente tem conversado muito também. Fundamental a metodologia de conhecimento, transmissão desse conhecimento, né? Então, é aí que eu acho que entra a tecnologia. A gente vai falar um pouco mais aqui para frente sobre isso, mas várias alternativas, coisas muito interessantes, especialmente para gerações mais novas, que a gente, com o uso da tecnologia, que tem muito a ver com a geração mais nova também, que está acostumada, né? Sim. Hoje uma criança nasce, a primeira coisa que ela pega, qualquer tela, ela já arrasta o dedo. Sim. Isso não é novidade para ninguém. Então, é isso que a gente tem que tentar trazer nesse mundo que continua sendo um mundo de transmissão do conhecimento, mas que está cada vez mais desafiador. Perfeito, Léo, excelente. Você comentou sobre a atenção. A atenção é um ativo muito caro, principalmente hoje em dia. Reter a atenção é o princípio para se aprender e para se reter esse conhecimento. Porque na área de segurança, Léo, como especialista da área aí, já atuando há bastante tempo em grandes indústrias, eu já vi muito acidente acontecer. E é triste, né, quando acontece um acidente. Horrível. E é triste quando você constata que o acidente poderia ter sido evitado de diversas formas, e uma delas é com uma boa educação para a segurança. Com uma boa instrução, né? Então, nesse sentido, nós já estamos aí há algum tempo no mercado, com a parceria da Colabor com a XR Lab, né? Fala um pouquinho da XR Lab, o que a XR Lab faz? Boa. XR Lab é uma empresa, agora a XR Lab GE21, né? Fez um M&A com a empresa GE21 também, enorme, bacana no mercado, que se propõe a trazer soluções tecnológicas diferentes, né? Então aqui está o óculos, por exemplo, de realidade virtual, a gente vai mostrar um pouquinho aqui de realidade aumentada, vídeos 360, que são exatamente esse tipo de tecnologia aplicadas na transmissão do conhecimento, na parte de treinamento corporativo, treinamento na área, especialmente na área de risco. Aí você falou um negócio legal. Obviamente você está no mercado, né, na área há muito tempo. O conhecimento ele é muito melhor absorvido à medida que ele é experimentado,
né? Uma coisa é, você já deu milhões de treinamentos aí, você chega uma pessoa, você está falando lá na frente, o sujeito está ouvindo aquilo ali e ele está, quanto que ele está absorvendo daquilo ali, do que ele está ouvindo, né? Sim. É relativamente pouco, né? Tem vários estudos que na faixa de 10, 15, às vezes até 20%. Então, todo mundo fala, pô, se você copiar o que você está ouvindo, você aumenta o seu grau de absorção. Se você fazer aquilo ali, aumenta mais ainda. Se você aprender e transmitir aquele conhecimento, você dá aula sobre aquilo que você aprendeu, melhora mais ainda o conhecimento. Nessa linha, a XR tem algumas soluções, agora a XR G21, em que você experimenta o que você aprendeu. E aí usa esse tipo de tecnologia, por exemplo, a realidade virtual, em que você é imerso no mundo virtual, construído a imagem do mundo real, só que, por exemplo, pegando uma NR35, você sobe num lugar em altura e você, dentro de uma realidade virtual, você realmente tem que subir, fazer o movimento, você tem que usar o moitão, você tem que estar enganchado, você tem tudo, você simula você caindo, que é horrível. Só que aí você, como se fosse um treinamento em que você, pô, obviamente você caiu, você começa de novo. Por que você caiu? Porque o EPI não estava em um bom estado, aquilo não foi checado, então existe uma parte de verificação dos EPIs. Então toda essa parte pensada para que você aumente a absorção daquele conhecimento fazendo. Que eu acho que é muito do que você propõe também nas suas metodologias, nos seus treinamentos, que é mostrar que ao fazer você absorve muito mais. Excelente. Adulto aprende fazendo, essa é uma máxima. A gente vive isso, nós temos hoje mais de 30 mil pessoas treinadas na Colabor, né? E nós utilizamos diversos estímulos educacionais, trouxe até alguns aqui na mesa, né? Alguns protótipos, a realidade virtual, a realidade aumentada, tudo isso contribui muito para o aprendizado, né? Mas a gente veio aqui para poder falar do uso da tecnologia aplicada à educação. E aí você me falou sobre o aplicativo Safety Academy. Boa. Eu já estou usando, inclusive, hein, Léo? Como é que nasceu essa Boa. iniciativa? Eu vou até te pedir para... Né, você que vai mostrar isso aí daqui a pouco. Sim. Aplicativo celular, né? Hoje, depois isso é uma conversa para outro episódio do podcast aqui. Quanto que o celular existirá no futuro, né? Sim. Com as IA, será que teremos um dispositivo como é um celular? Existem até alguns... Elon Musk, por exemplo, é um que acredita que o celular, do jeito que a gente conhece, ele não existirá. E quando o Elon Musk fala alguma coisa, a gente tem que... É maluco, mas a gente tem que prestar atenção no que ele está falando. Porque boa parte do que ele fala pode acontecer. Então, mas independentemente disso, hoje é o celular, né? Então, a ideia, e aí muito com a colaboração da própria Colabor, o celular ele está presente, né, com o operador, não importa onde ele esteja, e ele centraliza muito o dia a dia das pessoas, né? Então, a primeira ideia básica, né? Como é que a gente coloca num único local uma série de informações relevantes ligadas à área de segurança. Então, esse foi talvez o primeiro conceito. Pô, tem muita coisa espalhada. Legislação, você vai no site, você consegue encontrar. Ok. Mas eu quero ver, por exemplo, sei lá, vou fazer um treinamento preventivo em determinada situação de um acidente que poderia ter acontecido. Então, vamos pensar talvez um catálogo de acidentes, para que eles não se repitam mais. Pô, tem aí na internet, tem. Se você procurar, você vai achar, mas está espalhado. Outras situações, pílulas de conhecimento, também está cheio disso aí na internet. Mas tem coisa que, pô, quem sabe não tivesse um local que tivesse todas essas informações num lugar único, com fácil acesso, com uma curadoria espetacular, que é a especialidade da Colabor, né? Especialista no assunto já há tantos anos, com a tecnologia, né, de computação gráfica e outras tecnologias que a gente consegue usar, realidade aumentada e por aí vai, colocando isso à disposição, ao alcance do celular, qual é o dia a dia da pessoa. Então, essa foi a ideia, assim que ela nasceu. E já está rodando, né? Aí você vai contar até... Queria até que você falasse um pouco da experiência nas feiras e nos eventos, né? Como é que tem sido esse feedback que você está mais perto? Eu acho que até bacana. Um ponto legal da gente puxar. Eu posso falar como um usuário, né, do aplicativo, também como um colaborador dessa curadoria, né? Gostei que você falou de buscar as coisas em um único local. Segurança trabalha é uma área que tem muita informação, sabe? Nós temos aí muitas normas regulamentadoras, normas técnicas, tem muita vivência que precisa ser canalizada no momento da aprendizagem, né? Uhum. E com o Safety Academy a gente já está conseguindo fazer isso, né? Eu sempre falo que nos nossos treinamentos, nós já temos aí, como eu disse, né, 30 mil pessoas treinadas. Né? É muita gente. É bastante gente. Muita gente. E você imagina que nós estamos aí em grandes indústrias, né? Então, a gente pega um público bem qualificado, sabe? Para os treinamentos. Então, eu sempre falo que nós temos que respeitar o participante, né? Perfeito. Então, quando a gente chega numa sala, muitas empresas de treinamento chegam lá e falam, pessoal, tem que pegar o celular, desligar o celular.
Isso traz um incômodo, né? Hoje em dia, principalmente, né? Aí eu pego e a gente fala com os participantes. Pessoal, vocês estão com o celular aí? Todo mundo já fica ressabiado. Então pode pôr na mesa que nós vamos usar. Entendeu como? Não, e só um parênteses, isso é bacana porque ao invés de você já criar uma resistência, você cria uma convergência, né? A pessoa já está pensando, pô, que legal, vou poder usar o que eu... Não quero ficar longe do meu celular durante muito tempo, né? Então, pô, usa isso como a favor e não como um objeto de rejeição, né? Então, assim, a ferramenta celular, ela é muito útil, né? Sem dúvida. Pra gente. Sem dúvida. Entendeu? Então, hoje faz parte da nossa vida. Sim, então, bem assim, usado. quando eu tenho aqui algo que me ajude, né? A aprender algo, a ter algum tipo de funcionalidade, é bem-vindo sim, né? E é o caso. E eu tô com o meu aplicativo aqui, queria até colocar ele aqui na tela. Boa. Vamos até tentar aqui colocar na tela, né? Mostra aí para nós vamos comentando. E vamos aqui falando sobre ele. Tá aí, ó. Vai aparecer aí, deixa eu ver, apareceu a tela do meu celular. Boa. Então, eu já tenho um aplicativo instalado, né? Esse verdinho aqui, ó, Safety Academy, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o link aí para vocês baixarem, né? Mas a ferramenta Safety Academy, ela tem hoje aqui um repertório de informações. Então, assim que você entra, igual você já está vendo aí na tela, nós podemos perceber já uma grande gama de conteúdo. Mas você fala, né, Léo, o conteúdo hoje tem em todos os lugares. Qual o diferencial do conteúdo que está aqui dentro? Fala para nós aí com relação a gráfico, primeira coisa importante o conhecimento existe, né? O conteúdo existe e está espalhado. Então, vou reforçar aqui, né? Aqui está centralizado. Então, isso é um conforto danado, né? Sim. Toda vez que você concentra a informação que está dispersa, você ganha tempo, você agiliza, você mostra. Com a curadoria bem feita, você mostra o que é relevante. Então, a ideia aí, a gente está conseguindo fazer isso vai ali que ali vai tranquilo que ali alguém já pensou por você para colocar um bom conteúdo, um conteúdo bem revisado e por aí vai. Aí eu vou te pedir para passar pelas grandes áreas. Categorias, vamos lá. Categorias, perfeito. Então, ó, a gente tem são alguns itens, né, grandes itens que a gente separou aqui. Então, primeiro, a gente tem mini cursos. Legal. Que são coisas curtas, que você já pode fazer e executar. Tá? Entra aí, por favor. Então, por exemplo, NR06, segurança para trabalhar à altura da NR35, NR10 com segurança e eletricidade. Então, são mini cursos que você pode fazer. Tá? Legal. Tá aí o material. Excelente. E a pessoa pode consumir isso aqui, está no formato de videoaulas. Perfeito. Informação resumida. Exato. E útil. Exato. Aqui, obviamente, a gente não vai fazer... Aqui não tem o certificado, né? Sim, porque são pílulas, né? Perfeito. Não é a ideia aqui, né? Mas... você, por exemplo, fez um curso de NR6, você pode vir aqui, é um reforço do seu aprendizado. Perfeito. Tem o acompanhamento daquilo que você fez, qualquer novidade aparece aqui. Então pode ser útil. Não, a ideia básica do aplicativo quem já fez um curso. Tudo que está aqui só tem sentido, só está aqui porque tem utilidade. Perfeito. Esse acho que é o primeiro passo. Volta um menu aí, por favor. Positivo. Então, são os mini cursos grátis. Perfeito. Depois, as lições aprendidas em saúde e segurança do trabalho. Fala para nós disso aí, lições aprendidas. Pô, aí é sensacional, porque traz toda a experiência para que a gente já viu, e você colocou muito bem lá no início, né? E você é, obviamente, um especialista na área. Muito do que acontece poderia ter sido evitado, e conhecer o que aconteceu, né, com lições aprendidas, você não repete aquele erro de novo, né? Então, isso que você está, por exemplo, o que a gente fez? Com a computação gráfica, né, a gente consegue colocar o que está acontecendo num cenário... infelizmente, muito do que está aqui foi oriundo de acontecimentos reais. Né? Eles, infelizmente, acontecem, mas tem que servir para a gente de aprendizado. Então, a gente pega isso como aprendizado e traz aqui para dizer o seguinte: quais são os problemas nos cenários desse aqui? Ó. Houve um acidente, então a gente tem problemas comportamentais, né? Por exemplo, o operador não estava despreparado, não estava adequado, estava em local errado, né? E aí ele vai dizendo o que poderia ter sido feito para ter sido evitado, né? Tem um monte de coisa ali, ó. Volta ali um pouquinho, por favor. Sim. Tá vendo? Ele dá a movimentação e vai contando. Obviamente, nós não vamos detalhar aqui no podcast o acidente inteiro, mas ó, que coisa besta, né? Vamos dizer assim. Pessoa no lugar errado, falta de sinalização, ó, equipamento sem sinalização sonora. Quer dizer, a empilhadeira está trabalhando ali, não tem um aviso sonoro para o operador que está trabalhando de costas ali. Então, tem uma série de erros nessa situação aqui.
E aí, Emerson, eu vou até te pedir para confirmar isso e Sim. explorar isso um pouco, mas assim, a maioria dos acidentes são por detalhes muito pequenos, negligência no comportamento, negligência às vezes na sinalização, às vezes autoconfiança, né? Muita confiança do que já fiz aquilo ali 500 vezes, e aí é que acontece um acidente que infelizmente pode ser uma tragédia que muda a vida de uma pessoa, obviamente, e da empresa por consequência. Né? Léo, excelente. Eu tenho uma máxima que eu falo o seguinte, a única coisa útil de um acidente é o aprendizado que ele deixou. Você está entendendo? Eu falo que, infelizmente, nós já temos muitos acidentes no nosso país para a gente poder lidar. Então, eu tenho que pegar o que já aconteceu, entendeu? E trazer essa informação útil de qualidade para as pessoas. O Brasil hoje é o 4º país que mais acidenta no mundo. A loucura. Nós perdemos para a China, para a Índia, para a Indonésia. Loucura. Então, ou seja, temos muito o que fazer para melhorar. Então, o que a gente percebe aqui no aplicativo é essa experiência condensada de várias indústrias que aconteceram acidentes para dentro de um aplicativo com um gráfico atrativo. Perfeito. Esse gráfico atrativo, ele traz uma informação rápida, objetiva e útil. Uhum. Né? Então, muito bom essa parte de lições aprendidas, né? Aí a gente tem aqui ferramenta de suporte. Volta ali. Pode que falar tá. dela. Vê se está compartilhando aqui de novo. Bora lá, transmitir. Excelente. Eu tenho aqui, ó... Só um parênteses, Emerson. O catálogo de acidentes, né, o que a gente fala de lições aprendidas, ele é interessante porque ele também é sempre crescente. Mesmo que, tomara que a gente não pegue como base acidentes, mas é importante porque à medida que a gente vai usando mais aplicativo e mais gente vai usando o aplicativo, também a gente está recebendo muita sugestão. Legal. De coisas que falam, pô, isso aqui eu tivemos um quase acidente aqui, pô, legal, vamos simular essa situação e a gente coloca também no aplicativo, porque isso obviamente serve para uma empresa, uma situação, pô, NR10, NR33, 35, é comum a centenas, milhares de empresas. Então a gente consegue colocar isso e atende a um número enorme de empresas ao mesmo tempo. Estou aqui agora no aplicativo, na parte que fala de pílulas do conhecimento. Vou te falar como é que eu estou usando isso, tá? Boa. Que está sendo muito útil. Pílulas é uma informação de consumo rápido. É o micro-learning, não é isso, Léo? Exatamente. Sabe onde eu estou usando isso daqui? Em diálogos de segurança do trabalho. Toda empresa precisa fazer. No treinamento também a gente faz. Então a gente pega aqui, por exemplo, tá lá, pílulas de bloqueio, etiquetagem. Então a gente traz aqui uma informação rápida, absorção. O que é útil isso aqui? É você promover uma troca, uma conversa entre os participantes, né? Perfeito. Mas eu queria que você me falasse sobre a parte de desenvolvimento gráfico. O que tem de diferencial aqui para ficar tão atrativo? Boa. Essa é uma preocupação da XR Lab de um modo geral, né? É assim, sempre o grafismo, né? A qualidade gráfica, a computação gráfica que é usada. E aí a gente está até estudando novas, que é sempre estudando nessa área, não tem jeito, e com a IA está andando cada vez mais rápido, né? Sim. Em que a gente consiga espelhar, né, com o que existe de tecnologia, a maior realidade possível, o maior realismo possível, né? Claro que a gente não quer aqui fazer uma simulação de uma pessoa, às vezes, porque né, a computação gráfica dá a vantagem de você criar cenários virtuais de uma forma muito rápida. Sim. E aí, mas que a pessoa consiga entrar no ambiente, estar lá dentro, sentir que ela que é pertencente àquela situação, né, aquele cenário, e isso facilitar, obviamente, o aprendizado. De novo, sempre pensando que a pessoa tem que se identificar com aquela situação. E aí o esmero, né, o cuidado com o visual, com a computação gráfica, para que isso aconteça. Né? Então, isso vale, inclusive aqui, Emerson, vale para o que você está vendo aqui no aplicativo, vale para a realidade aumentada, que a gente vai falar aqui, vale para a realidade virtual, que é com o uso do óculos aqui, vale para todos esses tipos de tecnologia. Excelente. Muito bom, muito bom. E nós temos aqui uma cereja do bolo, hein, Léo? Estou vendo aqui no aplicativo, que é a realidade aumentada. Compartilha aí de novo aí. Se você me falasse aqui, realidade aumentada, deixa eu compartilhar aqui. Boa. Mas me fala o que é a realidade aumentada, enquanto carrega aqui na tela. Cara, ótimo. Realidade aumentada é engraçado que a gente vai muito presença em, às vezes, mineradoras, né? E em campo, né? Você vai longe assim, você mostra uma tecnologia dessa, a pessoa olha, tá parecendo mágica isso aqui. E é um negócio meio mágico mesmo, porque a realidade aumentada, ela, como o próprio nome diz, a intenção é aumentar a realidade do que você está vendo. Sim. Então, o celular é como se fosse uma lente, né, que amplia a visão de mundo. Então, o que a gente vai mostrar aqui agora é que pode ser através de uma maquete, pode ser através de um QR Code, pode ser através, inclusive, de
cenários reais. A gente tem, por exemplo, aplicações de realidade aumentada que a gente vai, por exemplo, numa uma usina de cobre, tem uma dessas no Pará, que a gente foi lá e fez esse trabalho todo. Você aponta o celular para um determinado equipamento e, através do celular, por meio do celular, você vê internamente o equipamento. Sim. Como se fosse um raio-x para você ver o funcionamento, para você ver circuito de lubrificação, circuito de troca de óleo, tudo isso que não é visível a olho nu. Claro que não é um raio-x. É a computação gráfica aumentando a realidade daquilo que você está vendo. Então, é uma aplicação super interessante. Muito interessante. As pessoas, às vezes, têm dúvidas sobre realidade aumentada e realidade virtual. Faz um paralelo aí para nós, para poder ilustrar. Realidade aumentada é isso que a gente vai ver agora. Agora que mostrar, vai ficar bem claro. Pela lente do celular, você aumenta o que você está vendo. Sim. A realidade virtual, com o uso... Aí é celular, tá? Celular, tablet ou outros equipamentos. O que a gente está... A realidade virtual, ela parte do princípio da virtualização do ambiente e é imersivo. Então, você usa um óculos em que você sai da realidade onde a gente está agora, você entra numa realidade virtual, você está em outro mundo, e é até engraçado, porque às vezes quando a pessoa sai de usar um óculos desse, a hora que ela volta para a realidade, fala, nossa, eu estava num outro mundo, eu estava num outro universo, e é quase isso mesmo. Então, por computação gráfica, a gente cria uma realidade virtual, não é a realidade atual, né, é uma realidade virtual, só que você interage. Então, você, através dos controles, você caminha, você pega objetos. No caso do NR35, você sobe, você engancha, você pega o moitão e segura e atacha o cinto e por aí vai. Você está imerso na realidade virtual, você está imerso naquele ambiente através de equipamentos como esse, que são os óculos de realidade virtual. Um device. Tá? Não sei se clareou ali ou se complicou, mas acho que clareou. Bastante. Então, eu posso assumir que a realidade virtual, eu tenho um device, né, que é um equipamento como um óculos de realidade virtual, e eu vou para a primeira pessoa. Perfeito. É Você está em primeira pessoa. Excelente. Você está agente e você está interagindo aquele mundo virtual. Excelente. E a realidade aumentada, eu estou como um observador. Né? Então, é o que eu vou demonstrar aqui agora. Vamos ver se vai aparecer ali. A realidade aumentada na prática, né? Então, nós temos aqui um QR Code e eu vou apontar para esse QR Code e o que acontece aqui na nossa frente? Um cenário é montado e a gente tem aí, ó, um painel elétrico e eu tenho um personagem aqui, tá dando um pouquinho de atraso ali na transmissão, mas você perceba que eu tenho uma pessoa fazendo uma manobra. Perfeito. Certo? E, aliás, essa pessoa fez uma manobra, a manobra estava incorreta e houve um acidente. Né? E esse acidente está sendo transmitido aqui em realidade aumentada no celular da própria pessoa, do participante. Então, como é que nós estamos usando isso? Qual momento, Léo? Depois da realidade aumentada, que o participante vivencia na frente dele, no celular dele, detalhes de uma cena, você abre um espaço para a conversa, você abre um espaço para a discussão. E isso é o grande ganho deste aplicativo. Né? Então, eu queria te dar um feedback como usuário do aplicativo, que está sendo muito útil, muito bacana. Não, e aí você falou duas coisas. Né? A primeira que chama a atenção é que quando a gente propõe a tecnologia ou pensa na tecnologia, como ela vai ser usada, né? É sempre gratificante a gente ver que às vezes acontece, e é o seu caso, né? Até ótimo pela experiência, né? Acaba usando de uma forma um pouquinho diferente do que a gente imaginou, o que é muito legal. Esse feedback que vocês trazem, né, no uso da tecnologia é fantástico. Porque o que a gente imaginou, né, e o fato de ter um QR Code, ele dá uma flexibilidade enorme, porque a gente pode usar a realidade aumentada em equipamentos, em impressões 3D. Isso aqui é uma impressora 3D, né? Feito em impressora 3D. Que é legal porque é um negócio móvel também, você pode levar isso aqui. Ou, como eu falei anteriormente, equipamentos reais. Né? No equipamento de campo, você pode abrir a mesma coisa que você mostrou aqui, um acidente, e aí é mais real ainda, porque você vai ver o acidente, a pessoa do seu lado, né, simulando um acidente em realidade aumentada no equipamento real. Mas é ótimo isso que você trouxe, porque está sendo usado no celular da pessoa durante o treinamento, e vocês trouxeram uma inovação que eu achei bacana, que é cada um usando com o QR Code, que é uma coisa super fácil e simples de ser disponibilizado, e uma discussão posterior para cada um ver a sua experiência, o que sentiu, como é que foi ali. De novo, mais uma vez, a gente vai bater nessa tecla aqui várias vezes, reforçar e aumentar o aprendizado, né? Reforçar o entendimento daquele conhecimento, a absorção daquele conhecimento, que eu acho que, no fundo, é o que a gente busca através das tecnologias, né?
É sempre isso, para que isso, obviamente, nunca mais aconteça, né? Evite-se fazer um procedimento igual esse aqui do carrinho de aterramento ali, que isso não se repita nunca mais e a gente consiga preservar essas vidas. Excelente, muito bom. E o aplicativo, ele está sofrendo atualização constante. Como é que é isso, Léo? Fala Isso é bom porque, né, todo dia existe até uma programação, como a gente é de tecnologia, a gente gosta dessas coisas planejadas e periódicas. Então, toda semana tem novidade no aplicativo. Tem semana que tem mais coisa, tem semana que tem menos coisa. Então, por exemplo, tem alterações nas normas agora, NR10, NR35 vieram com alterações. Isso também está sendo colocado, então a legislação, toda novidade a gente vai colocando. E ele vai crescendo, e é outra coisa super interessante, né? À medida que o aplicativo está sendo mais usado por diferentes empresas, e isso está acontecendo, os clientes, os usuários. E aí outra coisa fundamental, Emerson, quando a gente vai nessas empresas, nas indústrias, e acha um gerente de segurança, ou pessoas, até pessoas que estão fazendo treinamento, interessadas realmente na segurança, naquilo ali, acabam puxando a gente para colocar coisas novas. Excelente. Então é muito bom quando a gente encontra nas empresas gerentes de segurança ou engenheiros, não importa, pessoas que estão realmente comprometidas com a melhoria da segurança do ambiente em geral. E eles trazem muito feedback. Sim. O feedback acaba realimentando o próprio aplicativo, que acaba, né, levando isso para mais gente. E aí é um ciclo virtuoso que vai fazendo com que o objetivo, né, o aplicativo seja cada vez mais referência no mercado, mais prático, mais utilizável, né, com mais gente usando, tem mais ideias, mais coisas colocadas ali dentro. Então, estamos satisfeitos com o que está acontecendo e, obviamente, super satisfeitos com a parceria. Excelente. Tá indo bem. Muito bom. E você falou sobre normas, né? Só fechando com esse assunto, as normas de segurança do trabalho estão soltas, estão lá no site do Ministério do Trabalho, né? Eles estão dispersas, vamos dizer assim, né? Temos normas técnicas, a gente trouxe tudo isso para dentro do aplicativo e com compromisso de manter sempre atualizado. Perfeito. Então, é uma fonte de pesquisa que o assunto relacionado à segurança do trabalho. Então, vou te fazer uma provocação. Diga você lá. Sendo o especialista da área, né? Obviamente, o consultor de curadoria do que a gente está propondo aqui, né? Sim. Como é que você resumiria os principais benefícios, né, de um aplicativo desse aqui? O que isso tem trazido para o seu próprio treinamento, né? Você é parceiro disso aqui, mas também é cliente, né? Sim. E tem sido... E as empresas também têm dado feedback para você disso aqui. Como é que você resumiria esses benefícios aqui do que a gente está conseguindo desenvolver aqui? Excelente. Eu diria que o primeiro deles é a mitigação de risco, diminuição dos riscos, porque a gente sabe que a informação de qualidade ela é preventiva, né? Ela traz prevenção. Então, quanto mais, presta atenção nisso, eu sempre falo sobre isso, segurança do trabalho, ela precisa ser simples, objetiva e para todos. Legal. Né? Então, ou seja, eu tenho um operador lá, e ele precisa ter um auxiliar de operação, ele tem que ter a informação de qualidade. E essa informação de qualidade, às vezes, é difícil chegar para ele. É denso. Segurança do trabalho tem muita coisa densa, a norma complexa, pesada, dura, 40 páginas. Aqui você traz em uma imagem. Legal. E a imagem fala mais que 1000 palavras. Então, esse é um benefício. Outro benefício é manter o conhecimento atualizado. Né? Então, você tem aquele conhecimento na palma da mão e com compromisso, né, que você já manifestou aqui, de mantê-lo atualizado, sempre. Agora, assim, um dos grandes ganhos desse aplicativo, vou separar em 3 partes interessadas. Então, você tem esse aplicativo que ele é útil para as empresas, obviamente, claro, que buscam a prevenção, é útil para a equipe de segurança do trabalho. Então, se você da segurança do trabalho está nos ouvindo aqui nesse podcast, isso é uma ferramenta que pode ser muito útil para você, né? E para o próprio trabalhador, que vai ter informação na mão dele, né, atualizada. Então, esses são os grandes benefícios desse aplicativo, né? Eu queria que você falasse para as pessoas aí que querem ter esse aplicativo, como é que funciona isso? Não, boa. Vamos disponibilizar aqui, né, um QR Code para que você baixe esse aplicativo, né? Coisa simples, vai na App Store ou na Google Play e baixa esse aplicativo. Simples. Legal. A gente pensou... O aplicativo funciona, se você não se cadastrar, você tem acesso a algumas coisas. Claro que a gente quer que você se cadastre, né? O usuário cadastre, até para receber novas informações, atualizações, etc. E tal. E hoje já tem muita coisa disponibilizada de forma gratuita. Que tá? bacana. E vamos continuar assim durante um bom tempo. Perfeito. Né? E a ideia é exatamente essa, a gente continuar cada vez mais disponibilizando conteúdo de qualidade. Isso é uma discussão interna que você até participa lá, você já sabe disso, gente, isso aqui que a gente está colocando no aplicativo tem valor? Vai ser útil? Tem finalidade? E sim. Se não, mais ou menos a gente acaba não escolhendo e não coloca. Porque, de fato, a gente quer que esse aplicativo seja útil
para todos, disponível e acessível. Então, essa é toda reunião de conteúdo que a gente faz, e ela acontece uma vez por semana, a gente fala o que vai entrar nessa semana, o que vai ter, o que vai ser desenvolvido. Esses são os pilares que a gente pensa para que realmente a gente coloque coisa que tenha valor e as pessoas usem. Né? Essa é a ideia. Excelente, Léo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, no Aprendizado Ativo. Né? Obrigado aí pelas dicas, pelos insights e principalmente por disponibilizar essa ferramenta que eu, como especialista em segurança, atesto, né? Participo e atesto como usuário também, né? Como uma ferramenta muito útil que está acessível aí para todos. Beleza? Boa. Muito obrigado. Perfeito. Que você despedisse aí da nossa audiência aqui do nosso podcast. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui. E é sempre um prazer quando a gente percebe que, né, eu sou, obviamente, apaixonado por tecnologia, mas a tecnologia ela tem que servir a um propósito, né? E nada mais interessante ou nada mais nobre do que a gente desenvolver um negócio que atende uma área importante, segurança no trabalho, né? A gente que visita muita indústria, muita mineração, óleo e gás, a gente vê o tanto de risco que nessas operações tem. Se a gente puder contribuir, é o que a gente está conseguindo fazer, contribuir um pouquinho para que essas operações sejam mais seguras, né? Mais controladas e mais produtivas também, é sinal que a tecnologia está funcionando. Então, excelente. Prazer, só chamar que a gente vem. Muito bom, Léo. Muito obrigado. E para você que assistiu aqui o nosso podcast, o nosso agradecimento por fazer parte desse movimento que busca trazer mais prevenção para todos. E não deixa de baixar esse aplicativo aí e constatar tudo isso que a gente falou na palma da sua mão. Grande abraço e até a próxima. Valeu!